Bom dia, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, demais autoridades presentes, trabalhadoras e trabalhadores que acompanham a presente audiência pública. Venho expor algumas considerações como advogada da parte recorrida, Viviane, no RE 144636, Rio de Janeiro, ressaltando que, além de representar a parte, conduzi pesquisa em âmbito de mestrado, recolhendo dados e analisando extensa pesquisa bibliográfica, especificamente sobre o tema da audiência pública em questão. Quanto aos limites fáticos deste processo, devo dizer que se circunscreve em torno do fato de a trabalhadora Viviane ter realizado ao menos 1.188 viagens em 7 meses, e ter sido dispensada pela Uber de forma unilateral. Fato esse que ensejou o ajuizamento da ação subjacente a este caso. Porém, antes de adentrar a análise da real controvérsia neste processo, entendo essencial fixar algumas premissas para que a discussão seja levada em frente. A primeira é que a presente discussão precisa ser feita na perspectiva do ODS número 8, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que tem como objetivo promover o crescimento econômico sustentável, o emprego pleno e o trabalho decente para todas as pessoas. A segunda premissa é a de que os fatos que subjazem a esse tema 1291 decorrem inequivocamente de uma relação de trabalho e, por consequência, é da Justiça do Trabalho a competência originária para analisar os casos correlatos. A terceira premissa é a de que a relação entre a Viviane e a Uber, seja ela de trabalho ou de emprego, sempre esteve tutelada pela Constituição Federal de 1988, que, inspirada na doutrina social do século XX, visou inserir, juntamente com as normas internacionais, o trabalho no modo de produção capitalista como um vetor de concretização da dignidade da pessoa humana. E a quarta e última premissa é, na realidade, a constituição de duas perguntas, dois questionamentos, uma de forma imediata e outra de forma imediata. A de forma imediata é se a Uber explora a atividade em descompasso com a Constituição de 1988. E a segunda, de forma imediata, é se há um vínculo empregatício à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Fixados esses parâmetros, passo a dizer que o ordenamento jurídico brasileiro sempre esteve apto a proteger o trabalho prestado por motoristas e entregadores em empresas de plataforma digital, especialmente por meio da Constituição Humanista de 1988, que oferece aos empregados autônomos e empregados um patamar civilizatório mínimo de proteção, como ensina o professor Maurício Godinho Delgado. No mesmo sentido, e numa perspectiva internacional, mas considerando o bloco de constitucionalidade estabelecido nessa mesma Constituição de 88, tem-se que o trabalho de motoristas e entregadores também é protegido pelas normas internacionais, como a recomendação 198 da OIT, plenamente aplicável ao caso em questão, que diz que o Brasil e os Estados-membros devem adotar medidas para proteger os trabalhadores de eventuais fraudes que visem a ocultar a condição de empregado. É o caso em questão. Nessa mesma linha de aplicabilidade normativa, o trabalho oferecido por Viviane à Uber, ao longo das 1.188 viagens realizadas em 7 meses, também é protegido pela CLT, quando a relação se enquadra no tipo mais clássico e mais comum, que é o contrato de emprego. Graças ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, um dos mais importantes na sistemática do direito do trabalho, é que se pode verificar que o modo de operação da Uber expressa enfaticamente uma relação de emprego. E mais, diante da constatação no processo em questão, entende-se que a Uber descumpre o complexo de normas que tutelam o trabalho decente no Brasil e no mundo, haja vista os fatos descritos neste leading case
e os fatos que emergem das experiências internacionais já destacados aqui. Passo a me debruçar, então, sobre os fatos que consubstanciam essa relação de emprego. É preciso, sim, reafirmá-los. Pois bem, para que haja a caracterização da relação de emprego, é necessária a concomitância de pressupostos. A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação, conforme prescrevem os artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. E, no caso, em debate, esses requisitos foram evidentemente apreciados. A pessoalidade, pois a Viviane sempre prestou pessoalmente o seu trabalho. Tinha uma ideia específica, individualizada, que a impedia de ceder essa ideia e que, por isso, o trabalho só poderia ser prestado por ela. Portanto, esse requisito se amolda perfeitamente à análise do vínculo empregatício. O trabalho não era eventual. A Viviane prestava em caráter permanente, independentemente de fixação de jornada, pois o trabalho atende aos fins do empreendimento econômico da empresa. A Uber é uma empresa de transporte de passageiros, e a plataforma é um mero instrumento essencial que serve para intermediar a atividade entre a motorista e os serviços que devem ser entregues aos passageiros. Quanto à onerosidade, o preço calculado é fixado pela Uber, sem qualquer interferência dos motoristas. Nesse sentido, a força de trabalho de Viviane e o produto desse trabalho não permaneciam em seu domínio, jamais permaneceram, eles eram entregues à Uber em sua integralidade. O tratamento jurídico dado ao pagamento feito pela Uber ao motorista é o salário por obra ou serviço. Uma modalidade de salário variável, constituído por um percentual sobre o valor do resultado da atividade executada. Além do mais, o recibo não é em nome da Viviane, é em nome da Uber. Quanto à subordinação, devo dizer que não há nada de novo na análise deste caso. Temos a velha e clássica subordinação. E aqui eu faço referência e peço licença para citar o voto brilhante do ministro Alexandre Agra Belmonte no acórdão da 8ª turma. A subordinação algorítmica é mera licença poética. O trabalhador não estabelece relações de trabalho com fórmulas matemáticas ou mecanismos empresariais utilizados na prestação do trabalho, e sim com pessoas físicas ou jurídicas, detentora dos meios produtivos, que podem ou não servir de algoritmos no controle da prestação de serviço. Pois bem, o que nós estamos discutindo aqui, nesse momento, é a clássica tensão entre a detenção dos meios de produção pelo patrão e a subordinação do empregado. Viviane esteve subordinada à plataforma nos exatos moldes do parágrafo único do artigo 6º, que estabelece que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica. Não há nada de ultrapassado na CLT. Há que se registrar que não há nenhuma excepcionalidade, grandiosidade tecnológica capaz de afastar o trabalho uberizado dos limites estabelecidos pela CLT. E aqui eu faço referência ao livro do autor Rodrigo Carelli, que trata das plataformas digitais e direito do trabalho. Ele diz que é essencial rejeitar a fetichização tecnológica como elemento indutor de naturalização da hiperexploração dos trabalhadores de empresas de plataforma. A tecnologia não pode servir como um véu invisibilizador da exploração. Ela é um instrumento de gerir força de trabalho. A dona do algoritmo é a Uber, que, por sua vez, subordina trabalhadores e trabalhadoras como a Viviane. Menciono aqui as importantes observações também feitas pela ministra Adelaide Miranda, em seu voto convergente, que diz que fórmulas alternativas de prestação de serviço como essa sempre foram utilizadas para otimizar lucros no sistema de produção capitalistas. Contratos como os chamados da uberização podem esconder verdadeiros contratos de emprego. E essa aferição é que deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente considerando que a discussão paira no âmbito da sistemática de recursos repetitivos, que parte da escolha de um processo representativo de controvérsia e coloca sobre ele uma lupa,
isolando os fatos que servirão de parâmetro abstrato para a construção de uma tese geral. Os pressupostos da relação de emprego estão aqui, descritos explicitamente na configuração do vínculo, e devem ser considerados como parâmetros para a aplicação da tese em repercussão geral em todos os casos. Bom, já finalizando, devo dizer que a resposta para a primeira pergunta que eu fiz inicialmente, é se a Uber atua no modelo decente de trabalho, eu ouso dizer que não, que ontem os trabalhadores que me antecederam responderam por meio de relatos de acidentes de trabalho, mortes e pagamentos salariais aquém do mínimo. E, definitivamente, a segunda pergunta sobre o vínculo já foi respondida pelo acórdão em questão. E que sempre houve também um complexo entrelaçado no sistema normativo tutelador do trabalho, especificamente incidindo sobre esse caso. Entende-se que as empresas de transporte, como a Uber, iFood e outras, necessariamente devem privilegiar suas atuações no Brasil, visando a superação da pobreza, da redução das desigualdades sociais, da garantia da governabilidade democrática e da promoção do desenvolvimento sustentável. Todavia, a realidade que se mostra nos autos e nas ruas é inversa. Por isso, necessária a intervenção deste Supremo Tribunal Federal para realinhar a clássica convivência entre o capital e o trabalho, adotando como norte o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada.